quando você decidiu testar a estratégia carnívora? Então, eu já estava estudando há alguns meses e naquela crise de existência, o que que eu faço? Entro, não entro, como pode? Uma coisa assim, porque tudo que eu já estudei da parte do intestino e de endometriose, a carne só piora e tudo que os médicos falaram que eu não podia comer carne, isso aqui. Estamos aqui hoje com a Tami, Nutri. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, obrigada. Nós vamos falar um pouco sobre os testes que ela fez primeiro nela, para depois aplicar nos pacientes em relação à dieta carnívora. Você primeiro testou em você, principalmente para endometriose e alguns nódulos na tireoide, não foi isso? Isso Entender um pouco mesmo. mais sobre essa estratégia, uma estratégia polêmica, vamos dizer, né. Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, para quem não me conhece, eu sou a Tati, sou irmã, por acaso, da Tami. Nós já trabalhamos juntas ao longo de muitos anos no digital, eu sou advogada, copywriter. Hoje estou em transição para o aconselhamento espiritual na área cristã, e também já testei a dieta carnívora depois que a Tami realmente comprovou todos os benefícios dessa estratégia, dessa conduta, e hoje ela vai falar um pouco mais dos resultados que ela teve, dos resultados que alguns pacientes também tiveram. Então acredito que é algo muito relevante para quem quiser ficar e acompanhar. Sim, bora lá, vamos jogar toda a verdade, né, tudo que eu venho pesquisando nos últimos meses, né, já tem um ano quase entre pesquisas e ficar em toda aquela dúvida: "E aí, aplico, não aplico? Vou ir contra tudo que eu falei desde o início", porque já estou com 15 anos de formada, né, não foram todos esses anos que eu cliniquei, no início eu trabalhei em outra área, mas já há quase 10 anos, né, um pouco mais de 10 anos, na verdade, já clinicando, e sempre naquela visão, né, de dieta detox, de comer muita fruta, verdura, legume. Eu falava: "Como que eu vou desdizer tudo que eu disse?". Isso foi o mais desafiador, enfrentar o próprio ego e assumir que eu estava enganada. Vários momentos, né. E é se reinventar também, né, porque quando a gente descobre algo tão relevante na nossa carreira ou para a nossa vida, e que muda toda uma trajetória e que muda a rota, a gente precisa ter coragem. E essa coragem é que vira as chaves, né, faz com que a gente tenha uns saltos de desenvolvimento, tanto como você teve o salto de desenvolvimento na sua saúde, salto de desenvolvimento na sua carreira, e não existe males que duram para sempre. Então, para quem talvez está acompanhando e passando por um momento de incerteza, com o próprio peso, com o próprio corpo, um momento de incerteza na carreira, o quanto essa dieta também traz clareza mental, né, traz disposição, você vai falar um pouco mais disso. É incrível a transformação, eu pude experimentar um pouco, eu tenho uma intolerância grande ao glúten. Nós fizemos exame, né, a Tamires me pediu o exame, e no exame não acusou. Então foi pela tentativa e erro que eu entendi que o glúten é meu inimigo. E eu como, eu sinto nitidamente a diferença do intestino, a diferença na dor de cabeça, a diferença na disposição, na sonolência, na fadiga para treinar. E a dieta carnívora, ela veio resolvendo esse problema, o problema da disposição, o problema da dificuldade de ter o que comer ali, de pensar num lanche no meio da tarde ou à noite, quando a gente está com muita fome. Resolve muitas situações. Não acho que é mais difícil, pelo contrário, é mais fácil. Mas a gente realmente precisa de uma adaptação, porque, principalmente para convivência social, gera um pouco de dúvida e muitos pitacos. É, as pessoas ficam muito, hã, preocupadas, né. Eu falo assim: "Gente, as pessoas se entopem de álcool, de doce, de fritura, coxinha, pizza, o que for, ninguém fala nada". Agora quando as pessoas veem alguém comendo só carne, que é um dos alimentos é o alimento mais nutritivo que existe, né, Completo, é um falam um alimento doce, porque o completo, a gente ovo pode também dizer? é um alimento maravilhoso. Desculpa, não entendi. A gente pode dizer que é um alimento completo? É um alimento completo, a carne, assim, é o principal, porque não tem carboidratos, mas na verdade a gente não precisa de carboidratos para sobreviver. As pessoas, elas achavam, né, que precisava de carboidrato para sobreviver, para conseguir sintetizar a massa magra. Então tem vídeo aqui no canal já provando que não, né. Vídeo até que eu gravei recentemente com a Alice, que é uma nutri que é mentorada minha
e entrou, né, na estratégia carnívora com né, sendo mentorada por mim, e ela estava muito resistente, ela não queria, porque ela achava que ela ia parar de comer carboidrato, ela ia murchar. E ela treina muito pesado, pega muito peso. E eu falei: "Faz que você vai provar, vai me ajudar a provar para todo mundo a minha teoria, Ela né". já tinha um resultado, né, ela já tinha Muito, adquirido o muito. resultado Ela e tinha tinha receio de pouquíssimo. perder o que ela tinha conquistado. Isso, exatamente. Ela tinha medo de não continuar com a hipertrofia dela e o pior, né, dela perder os músculos que ela tem. Só que foi surpreendente. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição também, para você assistir depois, na hora que você terminar de ver esse episódio. Mas termina esse primeiro, ou no final, né? No finalzinho eu coloco ele no card aqui, para vocês poderem ver. Então, assim, é muito disruptivo. Então, como eu sou mentora de outros nutricionistas, toda semana chega várias conversando comigo. "Meu Deus, tô chocada, Que justo loucura. você que dava aula de detox, já, né, que tem aula lá de endometriose ensinando, falando que tem que seguir uma estratégia vegana, pacientes que têm endometriose". Eu falo: "Realmente, eu preciso regravar esses conteúdos agora, né". Porque é o que existia na literatura, é o que outros profissionais vão dizer, porque é o que até agora se tinha como consenso, mas não foi o que eu experimentei na prática, né, porque eu tive o diagnóstico de endometriose há 2 anos atrás e acabei fazendo a cirurgia e na biópsia não deu tecido de endometriose, deu cistos. E depois de 6 meses, eles voltaram, e aí vem todo aquele acompanhamento, os médicos falando que eu tinha que usar medicamento, e eu batendo o pé falando que não era endometriose, que eram cistos, e que eu não tinha os sintomas, então que eu não me enquadrava dentro da estratégia, né, dentro do diagnóstico da endometriose. Foi então quando eu tive o diagnóstico de cistos na tireoide, que eu falei: "Não, alguma coisa errada não está certa". Todo o meu estilo de vida detox, todos os suco verdes, esse monte de salada, porque eu já tinha uma alimentação totalmente anti-inflamatória, pensando no que é o tradicional, né, pouca gordura, carboidratos equilibrados, né, de baixo índice e carga glicêmica. Proteína eu evitava um pouco, né, a minha última médica que eu consultei, ela falou: "Você só pode comer carne vermelha 2 vezes na semana no máximo. Você só pode comer frango orgânico, ovo ou peixe". Então eu diminuí drasticamente o consumo de carne vermelha e, como consequência, de gordura saturada, e nessa é óbvio que vai ter alteração hormonal, e aí a discussão minha com os médicos era: "Mas você tem alteração hormonal, olha aqui". É claro que eu vou ter alteração hormonal, não comi gordura saturada, quase nada, então ia ter E aí alteração. foi nesse momento, então, que era a pergunta que eu ia te fazer, quando você decidiu testar a estratégia carnívora? Então, eu já estava estudando há alguns meses e naquela crise de existência, o que que eu faço? Entro, não entro, como pode? Uma coisa assim, porque tudo que eu já estudei da parte do intestino e de endometriose, a carne só piora, e tudo que os médicos falaram, que eu não podia comer carne, isso aqui. Aí quando eu fiz o ultrassom e eu estava com um nódulo na tireoide, eu falei: "Não, agora eu preciso mudar, agora eu preciso fazer alguma coisa. Se o que eu estou fazendo, que é o que manda as diretrizes, e eu tô só piorando, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu vou fazer o oposto do que eu tô fazendo e eu vou encarar a estratégia carnívora". E aí eu fiz a Lion Diet, que é só carne, água e sal, restrita mesmo, eu fazia jejum até meio-dia, todos os dias, só tomava chá ou café de manhã. Café eu não tirei durante o período da Lion, porque eu não tinha questões de ansiedade, alguns pacientes eu acabo tirando, mas o meu eu não tirei, e ficava de jejum de manhã, e aí só almoçava e jantava. E fiz isso por 2 meses. Gente, foi, assim, revolucionário. A mudança do percentual de gordura, eu estava com 20, mesmo fazendo tudo, treinando todos os dias, tudo aquilo bonitinho, eu estava com É importante a gente dizer que você já era uma pessoa disciplinada e constante numa alimentação, entre aspas, considerada saudável. pior, viu. Eu falo: "Gente, era". É triste, né, mas era. Então, assim, já quase não consumia bebida alcoólica, já não consumia quase nada de glúten, só esporadicamente, vez ou outra, em, né, aniversário, festa, evento social, que não é com muita frequência. Tinha seguindo tudo que os médicos falavam, usava bastante suplementos, suplementos que a gente sabe que tem na literatura, que ajudam nessa questão de inflamação, porque a endometriose é uma doença inflamatória, né. Sim. E aí,
quando surgiram os nódulos na tireoide, eu decidi, falei: "Não, eu vou fazer a dieta carnívora". E aí eu fiz por 2 meses e, assim, eu saí de 29,9% de gordura corporal para 19. Então foram mais de 10% de gordura nesses 2 meses. 2 meses. É E realmente é um resultado, assim, muito expressivo e pouco comum para outras estratégias, né. Você que é nutri pode falar melhor, só para clarear aqui para quem está assistindo. Eu gosto muito de estudar sobre saúde, né, enquanto copywriter sempre estudei nos nichos de saúde para escrever para esses nichos, e também estudei para minha vida, para a vida dos meus filhos, e então a gente percebe o quanto isso é algo que todo mundo quer, todo mundo deseja, mas sem uma estratégia que vai tirar a saúde, e essa não é o caso dessa. exatamente, exatamente. Eu tentava fazer, né, tudo como mandava os protocolos, e ainda assim tinha um percentual de gordura alto, 29,9%. E aí, explicou para 19, saí de 29,9 para 19% de 10% é gordura muita coisa. corporal. Mas, assim, a definição foi nítida, definição corporal, os músculos apareceram, gente, antes não aparecia. Os músculos apareceram, foi muito bom pra mim, assim, eu fiquei muito animada, muito feliz, mas o principal foi, quando deram os 2 meses, eu refiz os exames de imagem. Isso que eu ia te perguntar, os primeiros resultados. O primeiro foi o visível, né, o físico. É, E controle depois mental, controle emocional. Então, na época de TPM, eu não tive cólica. Que eu tinha um pouco de cólica, não era muita, que, né, aquela cólica mesmo, isso eu assim. também notei no período que eu fiz. Diminui muito e não tem aquele mal-estar que dura ali talvez 10 dias quase. É impressionante, gente. A última, que foi a minha primeira meia maratona que eu fiz, né, eu estava no segundo dia de menstruação. Quem que tem endometriose conseguiria correr 21 quilômetros naquele terreno de trail, areia, ladeira, você não tá descendo, você tá subindo, um treino super difícil, treinando igual eu fiz, né, nos últimos meses para conseguir fazer a minha primeira meia maratona, para correr em jejum, cetose, fazendo a estratégia carnívora, não precisei usar nada de suplementação, isso é o mais, assim, durante o treino, né, suplementação normal eu uso de nutrientes mesmo, de fitoquímicos, Complexo B, ômega 3, os minerais, até por causa da tireoide, né, o Aham. Lugol, que, né, hoje não é o caso, nós não vamos entrar aqui nessa parte de suplementação, posso gravar um outro vídeo depois para falar só sobre isso, mas o suplemento que geralmente quem corre usa, gel de carboidrato, paçoca, banana, quantidades absurdas de carboidratos que as pessoas precisam, e eu no fim da prova, gente, não vou falar que foi assim, que eu fiz, né, no tempo que eu queria e tal, não, porque foi um terreno totalmente diferente do que eu tô acostumada a treinar e muito desafiador por ser a minha primeira prova. Mas uma galera ficando para trás com cãibra, o povo chorando, deitado no chão com dor. E eu passando, assim, pelas pessoas correndo lá nos últimos quilômetros, assim, sem dor. Bizarro, é bizarro. A recuperação muscular. Então, ó, performance, a recuperação muscular, isso é uma coisa que eu fico discutindo com os meus pacientes, eu falo: "Descansa para não ter lesão", porque a gente não sente dor. Uhum. A gente não tem muita sensibilidade, não, sim, fica muito resistente à dor. Então, recuperação muscular, até para musculação, não só falando em corrida, né. Esses Pra dias eu todo conversei. eu imagino que para toda atividade esportiva, né. Esses dias eu conversei com um médico, tem até uma live lá no Instagram com ele, e ele é atleta mesmo, ele é atleta mesmo, ele é atleta de atletismo, faz aquelas provas de tiro. E ele falou assim: "Tami, eu tenho que cuidar, porque senão eu vou ter uma lesão, porque, assim, eu não sinto dor mais. A performance tá tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que ele tá com 50 e poucos, e ele tá batendo o recorde da galera de 30, depois que ele começou a carnívora". Então, assim, é bizarro. Então, recapitulando, né, continuando aqui nos benefícios. A recuperação muscular, a melhora, né, da TPM, de dor, de cólica e etcétera, porque depois eu descobri que o que estava me dando cólica de fato não era a menstruação e sim as fibras. Concentração na hora de ler, de estudar, de montar uma aula, porque como eu fico às vezes um dia inteiro lendo artigo É para porque montar. hoje a desculpa tudo é TDAH, todo mundo tem um TDAH autodiagnosticado.
Mas aí você percebe que com a alimentação adequada, essa desculpa já não existe mais, né. Exatamente. E outra coisa que isso não foi nem eu que percebi, foi a moça que faz massagem em mim, ela comentou, falou assim: "Você é a paciente que menos tem retenção, você não tem nada de retenção". Eu fico impressionada, nunca vi isso na vida. Isso foi outra coisa. E eu nunca tive muita estria e celulite, principalmente celulite. Mas um pouco eu tenho, né, gente, normal, igual todos os corpos, de pessoas que não fazem tratamento ou procedimento estético, que quem não tem é quem faz tratamento ou procedimento estético, ou raríssimas pessoas aí que, né, Que a tiveram a sorte de genética é não ter. muito abençoada. É, mas a maioria das pessoas tem, principalmente a celulite. Acabou, diminuiu muito. Muito mesmo. Mais no, né, no bumbum, ali na coxa, mas em cima não tenho nada. Então diminuiu drasticamente a inflamação, né, a E pouca a que eu já questão dos sintomas que você tinha antes de iniciar, os exames que você estava comentando, que repetiu depois de 2 meses, quais foram os resultados desses exames? maravilha. Então, quando eu repeti o exame de imagem, eu fiz os exames de sangue também para ver, óbvio, o colesterol aumentou, mas todos os outros marcadores inflamatórios diminuíram, que é o adequado, né, que é o normal de acontecer com todo mundo. Então, por exemplo, todo o perfil de carboidratos, eles vão diminuir drasticamente. Não tem como, a não ser que a pessoa esteja comendo carboidrato ainda, né, então, hemoglobina glicada, a parte de insulina, todos esses marcadores diminuíram, apesar que já não era muito alterado os meus, e Uhum. alguns marcadores que eu tinha alterados de inflamação diminuíram. E colesterol aumentou, mas gente, é normal, não tem como não aumentar, porque antes eu não comia, agora eu como, vai Isso. aumentar e tá tudo bem. Mas tá, isso é um tabu gigantesco. "Ah, mas colesterol, todo mundo morre de medo, eu vou morrer, risco cardiovascular". Fala um pouquinho, eu sei que talvez entrar nesse assunto, com muita profundidade não tem como agora, que daria um episódio sozinho, provavelmente, mas explica um pouquinho para o medo que, né, para as pessoas sobre isso, sobre o medo que a maioria tem disso, porque nós aprendemos assim, né: "Ai, colesterol alto é péssimo, é sempre péssimo, nunca pode ser positivo". Boa, isso é um mito, né. Teve um estudo há muitos anos atrás que ele fez falando sobre as gorduras saturadas, né, e lá, esse estudo foi financiado, né, gente, óbvio, a gente vê que tem interesse político, interesse industrial em cima disso, foi quando começaram a surgir de forma mais pesada aí, esse interesse por óleos vegetais, onde começou a dizer que era melhor evitar as gorduras saturadas, que a gordura saturada traria problema cardiovascular. Então esse estudo, ele teve um viés de interesse muito grande. O case, que foi esse pesquisador, ele pesquisou alguns países. E o que que ele fez? Na hora que ele viu que tinha alguns países que não se enquadravam na estatística dele, ele excluiu. Então países que consumiam mais carnes, mais gorduras saturadas e as pessoas eram mais saudáveis, foram simplesmente eliminados do estudo. E aí, gente, o governo começa a falar: "Evite comer gordura saturada", na televisão começa a falar: "Evite comer gordura saturada, come essa margarina aqui, que é o óleo esterificado, que faz muito mal". Consumo E óleo de aí, soja, de canola e por aí vai. pior ainda, eu falo: "Gente, óleo de soja é ótimo para máquina, né, para pessoa não, é péssimo". Então, aí aumenta, né, teve essa inversão, onde as pessoas começaram a ficar com medo da gordura saturada, começaram a comer margarina. Começaram a Uhum. comer óleos refinados, os vegetais que você acabou de citar, e começaram a tirar a gordura das carnes, pararam de comer margarina, começaram a surgir os produtos lights, tirando mesmo, excluindo a gordura, o excesso da gordura desses alimentos, e a gente começou a ter uma dieta fat free, sem gordura. E nisso, é só a gente olhar como eram as pessoas na década de 60, 70 e da década de 80 para cá. Que começaram a ficar cada vez mais obesas.
Exatamente por isso, porque vem alteração hormonal, vem alteração no perfil de colesterol, e ainda assim algumas pessoas com colesterol alto, e a pessoa fala: "Gente, não como gordura, como assim E eu estou". imagino que mais ainda, né, que deve ter explodido, né, estatisticamente Exatamente, por falando, quê? Porque o que faz não aumentar de reduziu. verdade a o pe os perfis, os marcadores bioquímicos que trazem risco cardiovasculares, como por exemplo, triglicerídeos. O que que aumenta triglicerídeo? É carboidrato. É aquele biscoitinho com esse tipo de óleo, com esse óleo esterificado, com esse óleo refinado. Isso é que aumenta. E isso é que traz risco cardiovascular, entupimentos de artérias e por aí vai. Então, assim, é uma falácia, né. Tem paciente meu que me manda mensagem e fala: "Tami, eu não tô aguentando mais as pessoas aqui na minha casa falando que eu vou morrer do coração, que eu vou ter um problema, que eu vou ter uma parada cardíaca". Grava um áudio, explica pra eles, aí eu vou e mando o link desse. Eu tenho 2 vídeos, né, um da primeira parte, da segunda parte lá no Instagram, onde eu explico isso, esse mito das gorduras saturadas, conto essa história dessa pesquisa que Primeiro tem foi que falar para o feita. paciente: "Coloca limite aí no seu familiar", que Detalhe, a eu vida é falo: sua, "Deixa a falar". escolha é sua, né. É, uma coisa importante, eu sempre falo: "Você tá com medo?". Pergunto para o paciente, porque assim, se ele tá com medo, nem faça, porque o medo mata mais do que a situação em si, né. Sim, Essa é sim. uma das questões, porque a pessoa vai ficar imaginando, e ela vai criar a própria realidade dela, é assim que acontece. E aí a segunda coisa é: deixa falar, fala assim: "Não, não tem É, e problema". aí a gordura, essa gordura e esse aumento do colesterol, ele atua diretamente nos hormônios, é isso? E faz com que a pessoa produza mais hormônios e, consequentemente, ela viva melhor, ela tenha uma qualidade de vida melhor, porque a produção de hormônio, faz com que a pessoa tenha mais clareza mental também, porque essa fadiga muitas vezes está relacionada à baixa produção de hormônio, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. Exatamente. E assim, na hora que a gente para pra pensar, o nosso cérebro, grande parte da composição dele é gordura, é Hã. colesterol. Então a gente precisa de gordura para sintetizar os hormônios e para que a gente tenha todo o nosso funcionamento do nosso corpo inteiro e também do nosso cérebro funcionando naturalmente. A gente poderia afirmar, por exemplo, que as mulheres, talvez entrando na menopausa cada vez mais cedo e nessa perimenopausa que chama agora, com 30 e poucos anos, muitas já estão entrando, pode ter relação direta com esse consumo alto de carboidrato e baixo em proteínas? Tem relação sim, mas a principal coisa que interfere nisso é o excesso de toxinas. Hum, Porque na hora que a gente para pra pensar, as mulheres, olha o banheiro da mulher e o banheiro do homem. A uhum. mulher tem 500.000 potes, entende? Então, as mulheres elas são reféns desse mercado da beleza desde muito cedo. Então começam a usar esmalte, maquiagem, creme pra isso, creme pra aquilo, creme para cabelo, creme para o pé, creme pra mão, creme pra ruga, creme pra não sei onde. Tem um creme pra cada parte do corpo. E aí nisso, todos esses produtos são muito carregados de substâncias tóxicas E aí e falando também disruptores endócrinos, que vão alterar essa produção hormonal. toxina, a dieta carnívora, ela também é vantajosa nesse sentido das toxinas? Não, porque a gente não vai consumir basicamente nada de toxinas, principalmente quando a gente pensa consumo de carne bovina, porque os ruminantes, eles conseguem eliminar grande parte das toxinas da ração do que eles comem. O melhor dos mundos seria se a gente conseguisse comprar carne só de gado que pasta na grama, né, que come grama adubada com adubo natural, mas não é essa a realidade, eles também comem ração e essa ração também tem toxinas, tem agrotóxicos, que eles vão comer todos os grãos, né, o que tiver eles dão, não tem um nome específico às vezes. E aí essas toxinas acabam sendo eliminadas, nesse processo de fermentação ali dos ruminantes, então é uma carne mais saudável, é uma opção mais saudável. E aí a gente Entendi. acaba diminuindo o consumo de agrotóxicos, que essa é uma das coisas que eu falo também, às vezes a gente, né, no meu caso, eu tive tanto resultado e tanto benefício, assim, tão rápido, de diminuir a inflamação, de perceber essa melhora, por quê? Porque nem todo mundo, e aqui eu também não conseguia comprar todas as frutas, verduras, legumes orgânicos. Então a gente consome muito agrotóxico e muito veneno também. E isso também traz desbiose, que é essa alteração da microbiota intestinal. Quando a gente para de consumir tudo isso, além de
parar de consumir os antinutrientes que os legumes, os vegetais têm, ainda para de beber o veneno que vem neles. Então tem esse ponto Esse ponto é também. importante, verdade. E o que você faria diferente nesse processo todo que você iniciou, experimentou, viu todos os benefícios e hoje também consegue acompanhar os pacientes e ver todos os resultados que eles estão tendo? O que que você mudaria? Algo que talvez você fez no início? O que que eu fiz no início da estratégia carnívora, você diz? Sim, sim. Olha, na verdade a única coisa que eu mudaria era ter começado antes. Eu imaginei que essa seria a resposta. Ter começado se eu tivesse né, começado antes, eu teria colhido os benefícios antes, mas tudo tem seu tempo e tá tudo bem, né, Não a teria gente nem talvez passado pelo procedimento cirúrgico, bem provavelmente, né? exatamente, porque é isso que eu ia falar, né, eu acho que a gente acabou abrindo vários leques, que acabam vindo as ideias, assim, o bom de gravar, assim, ao vivo é isso, né. Quando eu fiz com 2 meses os novos exames de imagem, que aí acabei focando nos exames dos marcadores bioquímicos, não falei dos de imagem. Não tinham sumido ainda os cistos, 2 meses, mas já tinham Uhum. diminuído. Tanto a tireoide diminuiu, quanto o tamanho dos cistos que estavam nos 2 ovários, um cisto em cada ovário já tinha diminuído. E aí a minha meta é, depois de mais 6 meses, eu vou repetir os exames, que seria agora nesse mês, mas eu ainda não tive tempo de refazer, por causa da data do ciclo menstrual e tal, que a médica pediu para eu fazer. Acabou que eu estava viajando, né, que eu fui para Fernando de Noronha para poder fazer a prova de trail, e aí eu não consegui. Então possivelmente vai ficar para o outro mês ainda para eu refazer os exames de imagem. E aí eu gravo de novo, né, eu gravo outro vídeo para contar Com aqui para você, novidades. para trazer novidades. Então, assim, com os pacientes é uma estratégia, assim, que eu vejo que também é muito benéfica, por ajuda quem tem compulsão alimentar. Então, pacientes que sofrem com compulsão É, alimentar que no ficam meu caso, desesperados. por exemplo, que eu amo um docinho, pra mim, assim, o meu dia fica estranho. E eu já fiz várias vezes, já tinha feito detox várias vezes, 60 dias direto de detox, só com alimento cru. Pra mim nunca foi desafiador, mas depois, só quando eu comecei a carnívora que eu entendi. Não foi desafiador porque tinha frutinha, que me dava ali meu carboidratozinho, a minha recompensazinha diária, que era o docinho. E aí a carnívora no início foi muito difícil, porque eu ficava assim: "Eu estou desesperada, eu preciso de uma banana, de uma fruta, uma uva, qualquer coisa". Mas aí eu entendi que eu estava com uma compulsão por doce. Eu precisava resolver isso, é algo que eu agora eu pausei, mas eu quero voltar e ficar pelo menos 90 dias com a carnívora para conseguir testar ao máximo, também com a prática que eu pratico, né, muita atividade física, também quero ver como é que vai ficar, porque assim, o que eu testei foi muito bom, em termos de recuperação, condicionamento, fôlego e Força, você percebeu melhora de força? muita, muita. A Tati pratica crossfit, gente, só para vocês saberem, acaba que no crossfit pega muito peso, né. Muito peso, eu consegui aumentar minhas cargas sem ficar com dor depois, sem ficar ali 2, 3 dias com dor. E às vezes até com uma eu estava desenvolvendo uma lesão no trapézio, tá, eu já estava com desgaste, cheguei a fazer várias intervenções, assim, de fisioterapia, massoterapia e muitas liberações, né, que a gente chama de liberação dessa região, e na carnívora eu percebi, assim, que a recuperação foi muito rápida, e eu rapidamente parei mesmo de sentir essa dor no trapézio. E, uma coisa que eu percebo dos meus pacientes, por exemplo, que são atletas, eles ficam com medo de sair da carnívora. Eu falo: "Não, tá tão bom, tá tão bom, minha performance tá tão boa. Não, não quero quebrar não, não vou sair, não vou sair por nada". E outros já tive relatos também de outros pacientes que também que tinha essa questão da compulsão por doce, mas é muito de relacionamento, né, porque, assim, às vezes a pessoa, ela não come doce em si, tem até um controle, mas ainda assim tem um paladar infantil treinado para o docinho, só que a pessoa ela se engana com as frutas, né, que aí come fruta, come 5, 4, 3 frutas por dia, acaba dando uma quantidade muito grande dependendo do peso da pessoa e das atividades que essa pessoa pratica. Então não é Uhum. porque é fruta, é porque é saudável, na hora que a gente pega às vezes uma pessoa que é vegana para analisar
ela tá doente, tá desenvolvendo artrite, artrose, um monte de problema de saúde. Você vê no rosto dela, né, essa falta de saúde ali estampada mesmo, falta de viço na pele, pele opaca, cabelo opaco, calcanhar rachado. Então tem muitos sintomas que o corpo fala, né. Você falou: "Ah, comecei a ter questões no ombro". Gente, a gente consegue corrigir isso nutricionalmente falando, com suplementação, com a dieta, porque tem uma inflamação, então a gente consegue dar uma modulada, melhorada. Não quer dizer que em alguns momentos vai precisar sim de algum medicamento para intervenção, para conseguir lidar com a dor, para conseguir lidar ou para fazer algum tratamento um pouco mais drásticos, mas tem muito caso de outras pessoas, com outros médicos que eu também trabalho e que também são adeptos da carnívora, trazendo relatos de pacientes que melhoraram artrite, artrose, com as estratégias carnívoras. Vejo muito resultado, então pacientes com doenças mais graves, tipo lúpus, doenças mais graves, de pele. Tem gente que fala assim: "Ai, também, mas eu não posso, porque eu tô com ácido úrico alto, eu não posso comer carne". Eu falo: "Olha, você pode sim, a gente consegue modular tudo isso para melhorar a inflamação, mesmo que carnes tenham um pouco de purina, ainda assim você consegue fazer e melhorar o ácido úrico". E é o que tem acontecido na É prática clínica. contraintuitivo, né, mas a gente tem que pensar um pouco, às vezes, que situações drásticas exigem medidas drásticas também. Então, às vezes, ficar aí num tratamento paliativo que não vai efetivamente curar o problema, sou sempre da opinião de que vale sim, e nem é vale o risco, né, existem estudos, não é, algo criado aleatoriamente e as pessoas não são cobaias, existem parâmetros para isso. E qual recado você deixaria para as pessoas que estão acompanhando, que estão nos assistindo, querem, talvez investir nisso ou, né, precisam aí de um empurrãozinho para tomar essa atitude? Maravilha. Então, olha, não é para todo mundo, porque eu acho que eu já vi algumas pessoas fazendo por conta própria a estratégia carnívora e tendo prejuízos na saúde, tá. Então, quando eu digo não é para todo mundo, é isso. E a estratégia carnívora, até então, ela eu percebi que ela é maravilhosa, porque é fácil e qualquer lugar que você for, então para a vida social, ela é fácil, porque em qualquer lugar que você qualquer restaurante que você for, vai ter ali uma porção de carne, ou você pode marcar com fraternização na churrascaria para você poder comer carne, ou você está viajando, tem ali um churrasquinho na esquina, você come o churrasco. Então é fácil de conseguir aderir. Inclusive você falando sobre essa questão da vida social, né, que é um pouco desafiador. Eu, né, nessa viagem, o pessoal lá chocado, né, que todo mundo é atleta e nunca tinha visto outra pessoa na estratégia carnívora. Um colega, nós sentados no jantar pré-prova e todo mundo com um pratão de macarrão e o acompanhamento lá, alguns pediram camarão, outros pediram carne e o meu eu falei: "Eu quero só carne, eu não como carboidrato". Eu falei: "Eu até vou comer aqui durante a viagem, mas só depois da Da prova". prova. E aí eu estava sem comer nada. Aí veio meu prato só com carne. E aí, um dos colegas virou e falou assim: "Mas não é antissocial essa dieta?" Aí eu virei pra ele e falei: "Você tá me achando antissocial?" Aí ele assustou e falou: "Não". Falei: não é antissocial, depende muito de você. Você vai deixar de ir em algum lugar porque não vai ter carne? Eu não deixo, eu vou mesmo assim. E se eu não estiver comendo, eu o Come que tem antes de lá ir, come depois que voltar. e depois que a gente tá na carnívora é muito fácil reduzir o número de refeições. Então, assim, é tranquilo para fazer jejum o dia inteiro, é tranquilo para fazer jejum num período longo, então é muito tranquilo, você não fica desesperado, sabe aquela irritação que as pessoas ficam, tipo assim: "Ai, se eu não comer eu vou matar". Eu já ouvi essa expressão várias vezes aqui no consultório. E isso não é um problema, gente, na carnívora, porque quando a gente come proteína e gordura, a gente tem um nível de saciedade muito maior, que a gente consegue ativar e aumentar a produção de hormônios de saciedade. Então é como se a gente criasse feito Monjaro mesmo, um efeito que ele ativa, né, alguns receptores, assim como essas canetinhas, quando a gente come a quantidade ideal de gordura e de proteína. Então, o principal recado é: não é para todo mundo,
O mais interessante é se você puder fazer com acompanhamento, né, mesmo que não seja comigo, mas com acompanhamento com algum outro profissional que entenda sobre isso. Porque é uma estratégia individualizada, né, assim como todas as boas estratégias nutricionais, é preciso ver o objetivo de cada um, os exames de cada um. Então não é simplesmente só ir parando tudo e colocando trocando por carne, e aí ali jogando no ChatGPT, ver qual a quantidade de proteína ideal e taca-lhe pau, não é bem assim, né. Exatamente, não é bem assim. E aí tem toda a questão, principalmente da gente olhar metabolismo, né, metabolismo da tireoide, do fígado, para a gente poder ajustar isso com suplementação. Porque por mais que a carne seja um dos alimentos mais completos que tem, dependendo do dano que a pessoa tá, porque foi a vida inteira dela fazendo errado, né, não é tipo: "Ah, então agora eu vou comer essa carne e vou resolver minha vida". Às vezes, entrar com uma suplementação, você vai ficar muito melhor resolvida, para não prejudicar nenhum outro sistema. E Sim, aí a gente entra com esse equilíbrio, que é do intox e detox, né, eu uso muito essa expressão, que depois que a pessoa chegou no objetivo dela, a gente consegue fazer alguns equilíbrios. momentos pontuais de vou comer um doce hoje, vou no aniversário, posso comer um bolo, bolo não, um pedaço de bolo, Ou igual o panetone, comer o panetone inteiro, não. comer o Então panetone é, inteiro. até porque é uma questão de sociedade, mas mesmo se a pessoa fizer alguns episódios de exagero, isso dentro de um acompanhamento, eu falo que até para errar tem que ter estratégia. Aí, gente, não vai ter prejuízo. Isso é o mais impressionante, não vai ter Não é que a prejuízo. pessoa vai ficar para sempre, né, presa, ela vai se sentir numa prisão, pelo contrário, essa disciplina vai trazer liberdade. Exatamente. A disciplina traz liberdade, é isso. Porque a partir do momento que você chega no seu objetivo, que você ativa o seu metabolismo, eu uso muito a expressão do reset metabólico. Você vai fazer um reset, eu até ensino isso dentro do Detox Express, tem as 3 fases, né, a primeira fase é da detox para começar a eliminar toxinas, aí você vai entender tudo sobre toxinas. Na segunda fase entra com a low carb, que aí a pessoa começa a eliminar o excesso de carboidratos, e na terceira fase vem o reset, que é a cetogênica. Então, quando a gente entra em cetose, eu começo a utilizar a gordura como fonte de energia. Então eu vou mudar a via metabólica de energia que traz força, vitalidade, por isso que você não fica sentindo sono, cansaço e falta de energia para treinar. Por quê? Porque na cetose a energia é estável. Essa é a principal diferença de quem consome carboidrato, que aí eu vou usar a via glicolítica e na hora que acaba os carboidratos, meu Deus, eu preciso de mais um. Aí você toma 10 géis de carboidrato enquanto tá fazendo ali 1 hora, 2 horas de treino, porque na hora que aquilo lá diminui, você morre, você quebra, né. Então você precisa de mais um. E aí mais um, e aí você vai entrando nesse ciclo vicioso do carboidrato. Então isso é muito delicado, sabe, é, assim, uma das principais questões. E quando a gente muda essa via metabólica, não é uma vez ou outra que eu fujo, tipo, por exemplo, vai ter confraternização, vai ter uma festa ou vai ter uma viagem, férias, você vai ficar ali 1 semana, 2 semanas de férias, tá tudo bem você fazer o que você precisa e depois volta para o reset, porque aí você, dependendo da quantidade e do que foi que você comeu, rapidinho entra em cetose de novo. É muito rápido depois, quando o corpo já está acostumado, né. Adaptado. Isso, quando já está adaptado, que essa é uma pergunta que muita gente faz: "Quanto tempo para entrar em cetose, né?" É, muita gente tem essa dúvida. Nossa, mas assim, é um universo, né, é um Exato. universo, e acho que, né, nós já estamos caminhando para o final. Foi muito bom esse bate-papo aqui, esclarecedor, né, trouxe muitas dúvidas, muitos mitos. E pra finalizar, o que que você quer dizer para, né, para quem está acompanhando, o que que você faria tudo de novo, eu imagino. Com certeza, gente. Eu quero primeiro te agradecer, Tati, por participar aqui, por compartilhar também da sua experiência. Isso é muito bom, porque uma coisa é as pessoas verem, nossa, mas ela é nutri, ela tem disciplina, ela entende de bioquímica, de fisiologia. Para ela é muito fácil, porque tudo que ela vai comer, tipo, ela não come a carne, ela come tal e tal e tal aminoácido, gordura saturada. É assim, a gente analisa dessa forma, né, os alimentos. Mas fico muito feliz de você ter participado aqui desse episódio comigo, até para você trazer também a sua experiência. E para vocês verem, gente, que para quem é uma pessoa normal, assim como você,
Não é fácil, precisa de acompanhamento, precisa de alguém pegando na mão. Então, para finalizar, eu quero dizer que faça, experimente, tente não ficar apegada todos os paradigmas que você construiu durante a sua vida, durante tudo que você já ouviu, ou outros Eu acho que até profissionistas que mais, né, você já foi. construíram para você, né. Porque eu acho que no fundo, quando a gente tira o tudo que colocaram em nós, de repente não sobra muita coisa, dependendo do tema. Exatamente, exatamente. E é isso que acontece, né, ainda mais para pessoas que não estudaram sobre isso, porque imagina se quem estudou não questionou, né, e só tomou aquilo como verdade, porque gente, é isso, a gente paga para fazer uma graduação, paga para fazer uma pós-graduação, paga para fazer um outro curso de especialização. O professor tá ali, ele é autoridade, ele fala, e as pessoas muitos não questionam. Foi quando eu comecei a questionar que eu falei: "Gente, realmente eu acho que isso aqui faz sentido, eu preciso experimentar e testar", e começar a fazer minhas pesquisas de forma individual para poder chegar num ponto comum. Então, isso é importante, né, tente se libertar de todos esses paradigmas para você abrir a sua mente e começar a questionar. E eu falo muito isso com os meus alunos, falo: "Olha, você não tem que acreditar em tudo que eu estou falando não, pesquisa, começa a E pesquisar achar tudo tudo como normal, né. crítica". Achar que ter fadiga é normal, achar que essa sensação de cansaço é normal, achar que comer um docinho todo dia é normal. E o normal que a gente está dizendo é o quanto a gente se sente bem com a gente mesmo. Não estou falando nem de, né, do que a Super sociedade performance. impõe, de super performance, de estética, mas é de se sentir bem no corpo que a gente habita mesmo. Isso, muito bom, muito bem lembrado. E é muito comum, né, as pessoas elas vivem com enxaqueca, com cólica menstrual, achando que é no não, mas é normal. "Ai, eu sempre tive", intestino preso. Ai, a gente nem falou dessa parte do intestino, que gente, Verdade. quando essa questão minha das dores, eu acabei descobrindo que foi isso que era o excesso de fibras que me dava tanta dor intestinal. Porque quando eu fiz a Lion Diet, que eu fiquei os 2 meses bem bonitinho só na carnívora, quando terminou, vez ou outra eu comia: "Ah, vou comer hoje um pêssego", aí eu comia uma fruta. Não, hoje uma amiga fez feijoada, aí ela mandava feijoada, aí no domingo eu comia um pouquinho de feijoada, aí quebrava cetose, aí fiz assim vez ou outra, e é o que eu venho fazendo até agora, e eu já completei 10 meses de carnívora. Vamos ver, gente, eu tô na expectativa dos próximos exames. E aí teve um dia que eu comi 2 mexericas, porque eu amo mexerica. Gente, a dor foi a mesma que eu sentia quando eu tinha cólica menstrual e que eu relatei para o meu médico, que ele falou: "Então, olha essa cólica que você tem, possivelmente é endometriose", era uma dor. E eu falava com ele: "Mas não é na frente que dói, não é no abdômen aqui, não é no útero, dói no reto". Você tá entendendo o que eu tô tentando explicar? Eu falava assim com o médico. Ele: "Ah, não, mas deve ter aderência", mas na videolaparoscopia provou que eu não tinha aderência nenhuma fora, só tinha ali dentro dos ovários mesmo, que foi o que deu na biópsia, que eram os cistos adenomacerosos, né. Então, assim, eu percebi que as fibras, pra mim, são péssimas, e isso é outro mito, né, que as pessoas acham que tem que comer fibra. E tem que comer muita fibra, senão o intestino não funciona e às vezes pode ser o contrário. Tu Exato, gente. E assim, isso eu assumo minha culpa, porque assim, eu já prescrevi muita fibra, porque foi isso que eu aprendi em várias pós-graduações que eu já fiz, né, que tem que dar pré-bióticos, fibras, semente de linhaça, semente disso, semente daquilo. Só piorando a situação das pessoas, né, gente. Eu sinto muito. Eu, né, eu até quero aproveitar aqui para pedir desculpa publicamente para os pacientes que eu já prescrevi isso, mas assim, era o conhecimento que eu tinha na época. Vocês vão ter desconto para renovar o programa de acompanhamento comigo. Isso aí, a gente assume a culpa, pede desculpa e ainda traz um benefício para o paciente. Porque assim como, né, gente, eu aplicava em mim antes isso também. Então não foi Em uma mim coisa de também. jeito nenhum. É, você falou aí, já fiz 60 dias de detox, então foi uma coisa que eu não fiz intencionalmente, era o conhecimento que eu tinha na época.
E agora com esse novo conhecimento, eu chamo, né, todo mundo para voltar aqui, gente. Me manda mensagem, vocês vão ter condição especial para renovar o programa. Obrigada, Tati, te agradeço imensamente. Vamos marcar mais bate-papos para a gente trazer outros temas polêmicos aqui e para você Vamos, depois trazer os seus feedbacks aí na hora que você fizer os 90 dias de carnívoro, vamos, para vamos. você contar todos os benefícios aí que você teve também. Combinado. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo. Tchau, obrigada. Beijo, gente. Ó, lembra de se inscrever no canal, curtir e compartilha com alguém. E eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição para você que quer saber sobre o meu acompanhamento, para você que quer saber sobre o Detox Express e também me acompanhar lá no Instagram. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.